Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os biótipos de plantas daninhas resistentes aos graminicidas no Brasil, ou seja, aos herbicidas inibidores da ACCase. E se você ainda não viu o vídeo do mecanismo de ação da ACCase, eu vou deixar aqui embaixo nas referências para você acessar lá e entender um pouquinho mais sobre esse mecanismo de ação. Aproveita aí para deixar o seu like no vídeo, compartilhar com os amigos e nos seguir lá no canal do Plantas Daninhas do Agro, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, pessoal, vamos falar sobre esses biótipos de plantas daninhas no Brasil que são resistentes aos inibidores da CCase. E mais uma vez no início do vídeo, vamos diferenciar o que é tolerância de resistência. Então, pessoal, tolerância é a capacidade inerente de uma espécie de sobreviver e se reproduzir após o tratamento com herbicida, ou seja, não houve uma seleção, em cima daquela planta, ela é naturalmente tolerante àquele herbicida. Então é o caso da trapoeraba, que é tolerante aí ao herbicida glifosato. Ela é uma planta tolerante a esse produto. Ela não vai morrer mesmo que ela nunca tenha entrado em contato com aquele herbicida antes. Já, pessoal, resistência, ela é um processo evolutivo, tá? E ela se deve aí, em grande parte, não todas as vezes, mas a seleção com herbicidas, ou seja, o uso repetitivo de um mesmo herbicida ou de produtos de um mesmo mecanismo de ação. E aí, pessoal, um erro comum é a gente falar ou acreditar que os herbicidas causam resistência. Os herbicidas, eles não vão causar a resistência, pessoal. A resistência a herbicidas, geralmente, ela se deve a mutações naturais na estrutura genética da planta. Ou seja, aquilo já existe na natureza, aquela planta já existe nela aquela mutação. Ela é E aí, com o uso do mesmo produto, a gente seleciona aquela planta que é naturalmente ali, que ela tem aquela resistência. Então, uma definição aí mais geral, Nós temos aí que resistência é a capacidade herdável de uma planta sobreviver e se reproduzir após a exposição a uma dose de herbicida que normalmente é letal para o tipo selvagem, para o biótipo aí suscetível daquela espécie. Bom, entendido então a diferença entre tolerância e resistência, vamos ver os casos no Brasil. Então, vamos começar mais uma vez aí com o nosso gráfico. Então, nós estamos falando hoje dos herbicidas inibidores aí da CCase. Então, é o que está aí em verde no nosso gráfico. Então, estamos mais ou menos aqui, junto aí com o glifosato, tá? Então, aí são os casos mundiais, tá, pessoal? Então, até ontem, pelo menos, no mundo, nós tínhamos 512 casos de biótipos de plantas daninhas resistentes a herbicidas. Isso refere-se a 262 espécies de plantas daninhas. 152 delas são de folhas largas, são dicotiledôneas, e 110 monocotiledôneas, que são folhas estreitas. Isso tudo em 92 culturas em 70 países aí do mundo. Aqui então o mapinha mostrando os casos de plantas aí, de biótipos de plantas daninhas resistentes aos inibidores da CCase no mundo. Então, lembrando, quanto mais escuro foi esse verde, mais casos o país tem. Então, aqui no caso nosso, no caso do Brasil, nós temos aí 9 relatos, tá? 4 deles são de resistência múltipla, 5 deles são biótipos aí resistente a um único herbicida, inibidor da CCase, e isso refere-se, pessoal, a 7 espécies de plantas daninhas, tá? Então, vamos ver o primeiro. Então, o primeiro caso, que é o nosso primeiro relato no Brasil, é da Urochloa plantaginia,
ou seja, do capim marmelada. Então, esse relato ele foi feito lá em 2002, tá? E ele foi aí, é esse aqui da foto aqui, pessoal, tá? Então, ele foi aí em lavouras de soja, lá no Paraná, e foi uma resistência a vários herbicidas aí da CCase. Então, ao cialofop, fenoxaprop, fluazifop, aloxifop, propaquizafob e cetoxidin, tá? Então, vários herbicidas aí, mas todos herbicidas inibidores da ACCase, por isso que não é uma resistência múltipla, tá? A segunda planta daninha, pessoal, é essa aqui da foto, ó. Digitaria ciliaris, então uma das espécies lá de capim-colchão, tá? Foi um relato aí em 2002, lá no Paraná, em lavouras de soja, e também com resistência aí ao cialofop, fenoxaprop, fluazifop, aloxifop, cetoxidin e propaquizafop. Então, todos herbicidas graminicidas inibidores da ACCase, tá bom? E aí a fotinho para vocês identificarem melhor. Já a nossa terceira espécie, pessoal, é o quem? Eleusine indica, o capim pé de galinha. Então, nós temos aí dois relatos no Brasil. O primeiro em 2003, né, em lavouras de soja. Então, foram vistas aí, ó, aqui a foto do capim pé de galinha, né? É a mesma foto que a gente usa aqui no fundo do slide, ó. Esse aqui também é um capim pé de galinha. Então, foi aí, encontrado biótipos resistentes ao cialofop, fenoxaprop e cetoxidin. Não é resistência múltipla, hein, pessoal? Todos são inibidores da ACCase. Bom, depois, em 2017, aí sim foram verificados lá no Mato Grosso, né, em lavouras de feijão, soja, milho e algodão, biótipos aí de pé de galinha com resistência múltipla. E aí resistência ao glifosato, que é um herbicida inibidor da EPSPS, e ao fenoxaprop e aloxifop, que são herbicidas inibidores da ACCase, tá bom? Então esses são os dois casos de pé de galinha aí no Brasil. A próxima espécie, pessoal, é o azevém, então o Lolium perenne. Esse nós temos também dois casos no Brasil e os dois são de resistência múltipla. O primeiro em 2010, tá? Lá no Rio Grande do Sul, em lavouras aí de trigo, milho e soja. Resistência múltipla porque esses biótipos, né, que foram verificados aí com resistência, são aí biótipos resistentes ao glifosato, que é o inibidor da IPSPS, e ao cletodin, que é um inibidor da ACCase. E em 2016, também um caso de resistência múltipla, e aí aos herbicidas ao cletodin, que é um inibidor da ACCase, e ao iodosulfuron, que é um herbicida inibidor da ALS. E foi em lavouras de trigo, pessoal. Aqui a fotinho dele, então, para ilustrar. A próxima planta, a Avena fatua, um caso de resistência no Brasil, lá em 2010, em lavouras no Paraná, e foi ao herbicida clodinafop, então um herbicida inibidor da CCase. E a foto dela aqui para vocês. A próxima planta daninha foi o capim-arroz, né? Então, o capim-arroz, Echinocloa cruzgali, né? Cruzgali, de novo, né? Essa é a subespécie, a variedade dele. Então, aqui nós temos aí a foto de qual espécie aí de capim-arroz. E nós temos um caso de resistência no Brasil, que é um caso de resistência múltipla em lavouras de arroz lá em Santa Catarina. E foi resistência múltipla porque nós temos aí resistência ao cialofop, penoxulam e quinclorac, tá? Então, aí, 3 mecanismos de ação. Depois, nós temos aí o capim amargoso, a Digitaria insularis, então a foto dela aqui embaixo. Então, nós temos um caso de resistência no Brasil a inibidores da CCase
que foi relatado em lavouras de soja no ano de 2016 aos herbicidas inibidores da CCase aloxifop e fenoxaprop, tá? Bom, então, pessoal, essas são aí as gramíneas, né, que tem relatos hoje de resistência, de biótipos resistentes de plantas daninhas no Brasil. Aqui eu deixo também o site para vocês, da onde foi tirado todas essas informações. E se você gostou do vídeo, não deixe de nos seguir aqui no canal do Plantas Daninhas do Agro, aqui no YouTube e no Instagram, tudo bem? Então, até a próxima aula!